Nós celebramos no dia 6 a festa da Epifania do Senhor, mas por motivos pastorais a igreja no Brasil tem esse privilégio de poder ser transferida para hoje a solenidade da Epifania. É também festa da Sagrada Família, que devido à Epifania pode ser celebrada amanhã ou suprimida, devido à grandeza dessa festa da Epifania. Epifania significa manifestação da glória. Essa festa é muito antiga, bem do começo da igreja. Falava-se das teofanias do Senhor em 3 ocasiões, né? A chegada dos Reis Magos a Belém, onde Cristo manifesta a sua glória. Depois o batismo, onde Cristo também manifesta a sua glória, o Pai o apresenta. E Caná, na Galileia, onde tem o primeiro milagre, né? E lá diz também, e Cristo manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Estas três festas eram juntas, chamadas de teofanias ou epifanias. Porém, com o passar do tempo, liturgicamente, a que prevaleceu como epifania foi a manifestação da glória de Jesus aos Reis Magos. Depois o batismo ficou por um outro dia, uma semana depois, e a missa das bodas de Caná fica para o segundo domingo depois de Epifania. Daí a gente vê liturgicamente essa evolução que ficou cristalizada no missal dito de São Pio V. E hoje nós meditamos de modo especial na presença dos Reis Magos lá na história de Jesus. Os Reis Magos eram sábios, profundos estudiosos, sobretudo dos astros e da história. E não se sabe exatamente de onde eles vieram. A tradição os coloca dos 3 continentes conhecidos, Ásia, África e Europa. O fato é que eles, vendo um astro novo aparecer, ou a confluência, como se entende hoje, de 2 planetas, viram aquela grande luz. Estudiosos colocam lá em 3 ocasiões há essa confluência de de Júpiter com Saturno na constelação de Peixes, no ano 7º a.C. E Júpiter era considerado o símbolo do principado sobre o mundo, do príncipe do mundo. Depois, Saturno era considerado o planeta típico da Palestina. E a constelação de Peixes, segundo o que se acreditava naquela época, nos meios pagãos, é claro, era o começo de um novo tempo, né? Então, juntando essas 3 coisas, eles entenderam, segundo estudos, que o príncipe deste mundo vai para a Palestina, vem da Palestina, que vai começar uma nova era. Evidentemente, esses estudos eram conhecidos, e 3 reis, segundo a tradição, 3 magos, se dirigem, pois, a Jerusalém para conhecer e se prostrar e se submeter a este novo rei. Havia muita gente que conhecia essas coisas, mas apenas esses se dispõem, guiados pela estrela, por esse astro novo. E chegam a Jerusalém, depois de longa caminhada, e em Jerusalém encontram lá Herodes, que era um rei que tinha usurpado o trono. Ele não era judeu, ele era indumeu, tinha conseguido o trono da Palestina por influência, sobretudo no Senado romano, através de Cleópatra, de quem ele era amante. E ele então se apavora. Chegou o rei e ele quer saber de onde vem esse rei. E os estudiosos, os doutores da lei, diz que, segundo as profecias, vem de Belém. E ele então manda os magos a Belém. Os magos se prostram, oferecem os seus presentes, e
avisados em sonho que não voltassem por Herodes, vão para seus países por outro caminho. Essa é a história da epifania de Jesus com os magos. Na verdade, Cristo veio para todos os homens, não só para os judeus, mas veio para todos, para nós inclusive. Aos judeus, Deus envia os seus anjos, anuncia uma boa nova. Os judeus acostumados com os anjos e com as inúmeras histórias de aparições de anjos no Antigo Testamento. Para os magos, para os gentios, Deus, Ele envia uma estrela. Ou seja, os gentios vão chegar ao conhecimento através da criação, enquanto os judeus através da revelação. As duas coisas se encontram aí. Os magos então vão a Jerusalém, depois vão a Belém e se prostram. Segundo São Gregório Nazianzeno, é o fim da astrologia e o começo da escritura. Ou, em outras palavras, astrologia aqui não no sentido místico, mas no sentido de astronomia, porque naquela época não existia diferença entre as duas coisas, mas a razão vai ter que chegar diante da revelação. A razão atinge um certo ponto, mas se Deus não se revela, o homem fica parado, não vai à profundidade do mistério, não pode chegar lá. Então Deus tira o véu, daí revelação, tira o véu para que nós penetremos em seus mistérios. A ida dos magos, então eles vão guiados pela razão, guiados observando a criação, nasceu e se prostram diante de um Deus que se revela e diz exatamente esse é o caminho. E aí oferecem os seus presentes. Mas gostaria de meditar com vocês hoje sobre algumas virtudes desses magos, porque todos nós somos chamados a adorar o menino Jesus. Somos chamados a ficar com Ele, a viver com Ele, a estar com Ele, a entrar nesse mistério. E Ele nos dá essa graça. Mas são necessárias atitudes nossas. E os magos aí nos dão lições extraordinárias de como nós devemos chegar a Jesus. A primeira lição que eles nos dão é a lição da fidelidade e da perseverança. Da fidelidade e perseverança, fidelidade vem de fides, vem de fé. Nós fomos iluminados pela fé, recebemos a fé no nosso batismo e devemos viver o crescimento nessa fé. Nossa fé muitas vezes é atingida por tantas dificuldades, tantos tropeços. O mundo nos envolve de tantas formas para nos afastar de Deus. As tentações do demônio, as tentações da carne e a própria sociedade sem Deus em que nós vivemos e tudo isso nos prejudica e nos leva a um desânimo na fé. Nós precisamos viver essa fé. E viver essa fé com perseverança. Os magos, evidentemente, não tinham fé, no sentido teológico, mas acreditaram naquilo que eles conheciam e foram. Quantos lá das regiões de onde eles vieram, conheciam também as coisas, mas apenas aqueles, movidos evidentemente pela graça, eles foram. E nós, como vivemos a nossa fé? Somos guiados pela fé ou pela nossa cabeça? Até que ponto a fé nos transforma? Ou temos a fé apenas da boca para fora? Falamos tanto de fé, defesa da fé, mas essa fé é vivida? É uma fé viva ou é uma fé morta? Sabemos que a fé sem as obras é morta. Então, para nós realmente nos encontrarmos com Jesus e entrarmos nesse mistério, esta fé que é um dom de Deus, mas também é uma resposta nossa a esse dom de Deus,
ela precisa ser vivida, não apenas proclamada. E o grande desafio do cristão hoje é viver a fé. O que é que você crê? Há tantos embates contra isso. A história moderna, a psicologia moderna, as ideologias que se espalham, onde há um relativismo tão grande em todos os campos daquilo que se crê. Não se tem mais a verdade. Se a verdade existe, ela não é possível atingi-la. Quer dizer, esse relativismo. Até que ponto nós também não nos tornamos relativistas? Na prática, o que é o erro para nós? O que é a verdade para nós? Qual é o compromisso que nós temos com a verdade? Então, é preciso viver essa fidelidade no dia a dia, nesses embates que nós enfrentamos. E essa fidelidade deve ser com perseverança. Não é fácil perseverar. Só que a perseverança é algo do dia a dia. Se nós olhamos a história do nosso passado e constatamos que fomos perseverantes, nós vamos ver que a perseverança foi algo diário. Hoje eu tenho que fazer bem, tenho que fazer o melhor para nosso Senhor e para a minha missão, como pessoa, como cristão. Não é? Então não pensem em perseverar como algo do futuro. O perseverar deve ser hoje. A fidelidade deve ser hoje. Como é o meu dia de hoje. Amanhã a mesma coisa. E é tão importante a perseverança que nosso Senhor disse: quem perseverar até o fim será salvo. Então eu tenho que fazer bem hoje. Vê, por exemplo, um mosteiro. Os monges lá têm um programa diário, hora que se levantam, alguns 4 horas da manhã, 3 da manhã, de acordo com a regra. E aquilo todos os dias, faz matinas, depois laudes, prima, nona, tércia, depois sexta, nona, vésperas completas, entre uma coisa e outra estudo, trabalho, um capítulo de culpas, todos os dias, um dia de cada vez. E a gente vai lá ver um monge: quantos anos o senhor tem de vida religiosa? Tenho 50, tenho 60. Mas foi um dia de cada vez. Assim também nós, como cristãos, cada um tendo o seu programa diário. O que é que eu vou fazer? Eu vejo, em geral, nas direções que eu faço já há alguns anos, é que as pessoas às vezes se levantam de manhã e não sabem nem o que fazer. Não tem nenhum programa diário. Então, qual é o seu programa diário? Você quer perseverar? Faça um programa. Levanta de manhã, não sabe nem o que fazer. O que eu vou fazer durante o dia? Não sabe. O jovem hoje está assim. Mas não só os jovens, né? Estiver vendo que procure fazer um programa. Vou me levantar a tal hora, então põe lá um despertador, pá, na cabeça, pula da cama. Depois vai lá, oração da manhã, meditação, trabalho, estudo, tem que sair, tem que trabalhar, voltar. Faça um programa. Depois deu a hora de dormir, faça a sua oração da noite. Depois leia um livro, né? Deixe o celular lá longe, vai ficar com o celular até de madrugada. Meu Deus do céu, absurdo isso, perdendo tempo com redes sociais, até de madrugada. Chega de manhã, aquele jovem forte, robusto, lá mole, preguiçoso, parece que foi feito de geleia, não tem força para nada. Aí vem uma tentação, pá, caiu. Claro, não tem robustez, foi feito de geleia. Então faça um programa. Nesse programa procure ser fiel, procure ter disciplina. É lógico que tem um dia ou outro pode acontecer uma falha,
ou pode ter que sair por algum motivo de caridade, mas faça uma disciplina, faça um programa, aí você persevera. Senão, vai ficar borboleteando de um lado para o outro, todo o dia inteiro, chega de noite, foi que eu fiz? Nada. Só fiquei fazendo fofoca o tempo todo na internet, e não aprendi nada, não tive nada. Então é preciso ter, né, um programa de vida. Quem quiser se santificar, a regra básica que todo diretor espiritual diz, tem que fazer um programa. E eu sempre peço, né, deixa eu ver seu programa. Aí vai lá, que hora? Está cumprindo? Se não cumprir, tem que cumprir, né? Senão vai dar certo. E assim todos nós. Assim nós perseveramos. É claro que cada uma mãe que tem 3, 4 filhos, para ter um programa aí é meio difícil, mas vá fazer pelo menos uma espinha dorsal aí do seu programa. E na hora dela rezar matinas, tem lá a criança chorando, pedindo leite. Então, é normal, né? Mas de qualquer forma, procure, né, ter momentos em que, de oração, de trabalho, de estudos, de relação social também, mas faça um programa, senão você se perde, né? Dependendo do temperamento da pessoa, tem gente que não consegue, né? Começa um bate-papo, parece que esquece da vida, né? Vai embora. Quando vê, 3 horas se passaram, não fez nada, né? Então, a perseverança e a fidelidade daqueles magos nos desafiam a, também, no dia a dia, nós praticarmos essas virtudes. A segunda virtude que nos chama a atenção neles é a da obediência. Houve o chamado de Deus a eles ali. Houve um impulso. Houve também, aqui eu ponho com muitas aspas, uma obediência àquilo que a própria ciência ali estava indicando. Porque a ciência, ela é a expressão da sabedoria de Deus que vem a nós pelo conhecimento, né? De modo que eles foram. Nós temos muito mais do que eles. Temos a revelação, né? Temos aquilo que nós cremos, que é a nossa fé, que é a fé naquilo que nós cremos, que nos foi revelado. Temos lá aquilo que devemos fazer, estão lá nos mandamentos da lei de Deus e da igreja. Temos aquilo que devemos fazer, Deus falando através dos nossos superiores, através dos diversos acontecimentos. Então, a obediência é algo que é muito importante e necessário na nossa vida. Tanto que o maior exemplo que Cristo nos dá é exatamente de ser obediente. Até a Pilatos. E reconhece a autoridade dele, isso é interessante. Então, nós temos que aprender essa virtude da obediência. Evidentemente, toda obediência nos liga a Deus, e se ela nos separa de Deus, não é obediência, então não se faz. Mas estarmos sempre prontos a fazer a vontade de Deus pela obediência. Então, isso para nós é interessante observar nos magos essa atitude deles. E por fim, uma terceira virtude que nos chama a atenção é da generosidade, né? Aqueles homens saíram de uma região de regiões difíceis. Eram viagens longas. Hoje nós reclamamos de temos que levantar um pouquinho mais cedo para ir à missa lá no Rio Comprido, né? Porque nós somos preguiçosos, não somos feitos de geleia, né? Preguiçosos. Aqueles homens eram fortes. Saíram, arrumaram suas coisas, tiveram seus gastos, arrumaram lá os seus animais, seus escravos, e foram enfrentando o calor do dia, daquelas regiões desérticas, e o frio da noite, dormindo em tendas, e foram em busca do rei que eles pensaram está lá. E foram que generosidade desses homens. Então, quando nós vemos a nossa mesquinhez, em que para Deus nós contamos tudo, isso nos envergonha. Para Deus nós somos tão mesquinhos.
Sempre temos que ser generosos, temos que nos dar totalmente a nosso Senhor e a sua causa, né? Despojados de tudo para servi-lo. E nós temos muito mais do que aqueles magos. Eles contemplaram e depois foram embora. Nós contemplamos e ainda recebemos em nós a Eucaristia e Ele vive em nós. Os magos não eram batizados, nós fomos. Os magos não tiveram o sacrifício eucarístico, nós temos. Nós temos muito mais do que eles. E qual é a nossa generosidade em servir a Deus? Somos tão pródigos para o mundo e tão mesquinhos para as coisas de Deus. Então esses magos nos chamam a atenção nesse sentido. Por fim, olhemos os presentes que eles deram: ouro, incenso e mirra. A tradição vê no ouro o símbolo, a figura da caridade. Vê no incenso a oração e o sacrifício, e vê na mirra o sacrifício. Ouro porque Cristo é rei, incenso porque é Deus e mirra porque é o homem de dor, segundo nos chama a atenção os santos padres. E o que é que nós vamos oferecer a nosso Senhor na nossa vida? Que propósitos vamos fazer para esse ano que acabou de se iniciar? É preciso que nós vivamos inteiramente a nossa identidade cristã com a prática das virtudes, não só crendo, mas vivendo as virtudes, porque isso ninguém pode tirar de nós. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, que é essa estrela da evangelização, essa estrela missionária, que assim como a estrela conduz os magos a Belém, que Nossa Senhora nos conduza e nos leve sempre a Jesus. Amém.